A ver, já estamos gravando. Então, bom dia. Eu vou falar mais uns minutinhos sobre as perguntas que a Cláudia Freire me colocou. E quero lembrar também que eu estou falando aqui como uma das atividades do Siga Freud, né, que é um grupo de trabalho bastante dedicado e muito interessado na psicanálise, que está produzindo não só atendimento nessa época pandêmica, mas também produzindo um tipo de atendimento social bastante significativo e que é uma conexão entre brasileiros e portugueses que eu acho uma coisa genial. Enfim, mas eu vou falar das perguntas e entrar no assunto diretamente, assim a gente pode encerrar essa jornadinha de perguntas que a Cláudia teve a gentileza de me fazer. Então, as últimas duas são as seguintes: qual terapia pode me trazer uma melhora rápida? E a segunda é: quais foram os avanços da psicanálise desde Freud? Alguns dizem que a psicanálise ficou velha. Então, eu vou começar pela primeira, tá? Não existe psicoterapia rápida. O que se pode fazer é trabalhar num ponto focal, né? Fazer com que, por exemplo, discutir com alguém a relação dele com uma pessoa específica, com os pais, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o trabalho, com a escola, com o namoro. Você pode fracionar o trabalho terapêutico em temas, mas isso não acelera a velocidade, não dá velocidade mais rápida, mesmo porque não tem a psicanálise como terapia não está propriamente interessada em resolver um problema. A psicanálise ela não tem, é bom que se diga isso, né? Essa ênfase norte-americana do trabalho pragmático, objetivo, ligado à realidade. Psicanálise é uma maneira de sonhar, né? Uma maneira de pensar, é uma teoria interessantíssima sobre o ser humano. E a proposta terapêutica da psicanálise, ela é uma proposta sem tempo, né? Pode ser um encontro, como às vezes acontece nos grupos de trabalho que atendem pessoas em desespero. Às vezes uma consulta basta, a pessoa se organiza a partir da conversa que teve com alguém, com você, com o terapeuta. E isso dá uma nova desenvoltura, como se liberasse a musculatura mental da pessoa para ela seguir a vida cuidando ela própria dela mesma, né? Agora, se alguém quer passar por dentro do outro para entender quem é, isso leva tempo, né? Isso demanda paciência, demanda condições emocionais de suportar um vínculo durante muitos anos. E não é muitos anos porque se está fazendo uma coisa, um programa, né? Se segue um programa, primeiro semestre, segundo semestre, ou primeiro trimestre do primeiro semestre. Não tem isso, né? Na conversa psicanalítica. A coisa não anda por aí, né? Ela anda
por um processo que eu diria, de entrega, de, de dedicação, né? Algo que o sujeito quer fazer, né? E o faz espontaneamente, né? Ele mesmo se sente fortalecido de vir conversar, e não é bem uma conversa que se tem, né? Não é um papo. Então, é uma coisa, uma intervenção profissional sobre o discurso e sobre a experiência emocional daquele encontro, né? O sujeito tem que pagar pelo que fala, mesmo porque, na maioria das vezes que fala, não sabe o que está falando, né? Então, nós temos esse compromisso de dizer, bem, ó, você está falando isso e você está experimentando como se isso não tivesse um significado profundo para você, ou você está percebendo que isso tem um significado profundo para você. Então, trata de cuidar, de ter atenção a isso, né? E isso envolve uma longa jornada, né? Para quem quer. A terapia tem o tamanho da paciência, do saco, da disponibilidade do freguês, né? Nós enquanto profissionais, estamos aqui para atender o tempo que o sujeito suportar. Não faz muita diferença. Bom, então, dito isso, quais foram os avanços da psicanálise desde Freud? Enfim, foram inúmeros, eu não vou conseguir enumerar. Precisaria ter além do que ter uma paciência grande para passar por cada trechinho importante, né? Mas vamos dizer assim, que do Freud até Klein, até Melanie Klein, teve uma mudança. Do Freud, da Melanie Klein até o Winnicott teve outra mudança. Da Melanie Klein até o Bion teve outra mudança, e da Melanie Klein até o Lacan teve outra mudança, né? Eu acho que tanto Lacan, Winnicott e Bion têm uma dívida gigante com o Freud, né? E são dos pensadores que se tornaram expoentes do pensamento psicanalítico. Eles deveriam reconhecer publicamente todos sua dívida enorme com o pensamento kleiniano, que fez uma tradução do pensamento freudiano bastante intrigante, bastante surpreendente, bastante desconfortável para as mentes mais intelectualizadas que leem Klein, né? Tem um certo horror, mas ela fez mudanças significativas tanto na prática, na técnica, quanto na teoria, né? Então, Freud, como como é que chama isso? Um lugar onde ficam as sementes, né? Uma sementeira, um seminário, né? Onde está a semente, né? O seminário. Então, a semeadura freudiana, ela está viva, né? Velha, uma palavra completamente não adequada para definir o envelhecimento da psicanálise num sentido mais similar ao vinho, né? Não envelheceu, ficou velha, né? Ficou ultrapassada. Não tem como ultrapassar a psicanálise. Nada ultrapassará. Como não há o que ultrapasse matemática, filosofia, essas coisas não são ultrapassáveis, né? São instrumentos do pensamento humano para aquelas pessoas que conseguiram fazer uma jornada e ter um vínculo com os processos de pensamento, né? Os que pensam o pensamento, que pensam o pensar, né? Os psicanalistas são esses
guardiões do pensar, né, da capacidade de sentir e pensar, da capacidade de evoluir através do, dos processos mais refinados da mente, né? E não vamos confundir pensamento com imaginação, que não é isso, né? O pensamento, na verdade, ele é ação competente, né? Ele é direto, você não fica sentado para pensar, né? O pensamento do qual Bion vive se debatendo com ele nos textos é um pensamento que você não precisa estar sentado, não acontece sentado, né? Vamos dizer, a gente vem num certo limite do infinito vazio e sem forma e vai para o desconhecido, certo? Entre infinito vazio e sem forma e desconhecido tem todas as formas humanas possíveis que estão abarcadas dentro dessa extensão entre aquilo que sai do vazio e toma forma e que vai até o infinito da sua expansão, né? Então não tem velhice na psicanálise. A psicanálise é uma das potências restaurativas do pensamento e dos pensadores que ainda conserva em si a capacidade de ser a crítica mais profunda que se pode fazer a esse tipo de racionalidade que se denomina política, né? A política está estancada num estado de profunda imbecilidade e a política ela é toda ligada a um processo reativo e não a um processo ideativo, né? Então você nota no campo político que a ideologia e os ídolos ainda fazem mais sentido para aqueles que não pensam, para aqueles que desejam a ilusão, para aqueles que necessitam negar a realidade. O pensamento psicanalítico ele vai completamente contra a negação da realidade, o que faz com que o pensar psicanalítico acredite nos processos de tristeza como como processos que são restaurativos da capacidade de compreender um fato numa perspectiva simbólica muito mais profunda, né? Então, não vejo a morte da psicanálise à vista, não. Eu vejo que o que é morto em nós é aquilo que não é passível de pensamento, né? Entre a capacidade de conhecer e a necessidade de inventar, ainda hoje prevalece a necessidade de inventar sobre a capacidade de conhecer. E mais uma vez eu digo, né, nós não somos seres que possam ser compreendidos pelo darwinismo, né? Esses novos profetas da liberdade, os libertarianistas, né? Eles são capazes de chegar ao ponto de dizer que uma pessoa não tem direito ao cuidado porque ela não merece ser cuidada. E isso é uma tragédia, né?
Quando você cria uma sociedade onde você segrega uma boa parte, porque eles não têm direito ao luto, porque eles não têm direito à sua dor, eu acho que nós caminhamos mal, né? Nossa seletividade nesse caso é burra, mesmo porque aquilo que poderia nos ajudar é a capacidade de compreender que um grupo pode ser insuportável, mas se de um grupo nasce a ideia de um nós que respeita cada eu, e portanto um nós que permite que cada eu fique fora do grupo, esse grupo poderia cuidar de todos de modo a que todos se sentissem hospedados, hospitalizados, recebidos, né? O hóspede é tudo para nós, né? O hóspede é a recordação de que um dia, no futuro, eu poderei estar só, né? Então é uma memória do futuro, o hóspede, né? Você acolhe porque você supõe que um dia você precise ser acolhido, e não acho que isso é um acolhimento narcisista, né? É um acolhimento que acredita que o cuidar é o fundamento da vida e não o competir. Bom, mas aí já me enfiei numa conversa tipo política que não interessa a ninguém, a não ser a mim mesmo. Mas fica dito isso. Então, essas duas questões encerram minha contribuição nesses videozinhos que o Siga Freud está promovendo, tá bom? Queria agradecer o Siga Freud, queria agradecer a Cláudia Freire e queria agradecer muito a vocês que possivelmente venham ouvir a minha mensagem, tá bom? Abraço grande para todos.